Os empresários do Christian Medina vão bancar a sua vinda para o Botafogo. David Ancelotti desenhando 2026 no Rio de Janeiro. E Textor pedindo altura, força e velocidade como perfil do elenco voltando às origens, campeã do scout do Botafogo que garantiu o título brasileiro e da Libertadores da América. São Paulo abrindo a porta para o Botafogo trocar o Ferrarese por alguns jogadores. E no meio disso tudo, o Sampaoli ligando para o Savarino e o Savarino dizendo que prefere ficar no Botafogo. Esse vídeo é pura grana, poder, bastidores e mercado da bola, exatamente o DNA que você adora aqui no canal do Manel. Portanto, vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias trazendo para vocês dois conteúdos. Um às 8h45 da manhã, outro às 18 horas para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Tem um recadinho rápido para você aqui. Hoje eu tô saindo de férias, saí ontem do trabalho e às 18 horas eu estarei em deslocamento para o aeroporto, porque eu vou fazer Portugal e Espanha, só volto em janeiro. O conteúdo do canal do Manel eu vou continuar gravando lá de Portugal e da Espanha também, beleza? Mas por isso eu não vou conseguir gravar um vídeo longo. Talvez eu improvise ali no aeroporto, mas não tenho certeza não. Mantenho vocês informados, beleza? Vamos cair dentro do conteúdo? E se eu te disser que os empresários do Christian Medina, lembra dele que o Botafogo tentou lá na primeira janela de 2025 e aí o Riquelme foi eleito presidente do Boca Juniors e acabou negando a transferência. Na época o Botafogo tinha colocado uma proposta, salvo engano, de 8 ou 9 milhões de dólares pelo volante, jovem volante argentino Christian Medina. Os empresários dos jogadores estão dispostos a pagar para ele jogar no Botafogo. Olha que loucura, nunca vi isso dessa forma. Porque eles sabem que no Newton Santos a vitrine para a Europa vai ser muito maior do que no seu atual clube, que é o Estudiantes La Plata. Olha isso, La Plata, é nisso que eles estão de olho. Já numa transferência pós-Botafogo. Enquanto o David Ancelotti faz reunião atrás de reunião no Rio de Janeiro, enquanto o John Textor muda o perfil do elenco e pede um time mais alto, mais rápido e mais forte para 2026, Savarino dizendo não ao Sampaoli, São Paulo não aceitando. Tem muita coisa pra gente falar, mas vamos falar do Christian Medina, tá? O Medina não é uma negociação comum. Os empresários já bancaram a multa para tirá-lo do Boca e levaram ele para o Estudiantes La Plata. E agora voltam ao mercado dispostos também a custear uma transferência ao futebol brasileiro. A engenharia típica de fundo de investimentos em atleta. Eles assumem o risco financeiro bancando a rescisão contratual, apostando na vitrine do Botafogo, lógico, Libertadores, Campeonato Brasileiro e tudo mais, e vão ganhar numa valorização futura, enquanto o clube reduz o impacto imediato de caixa, porque quem faria o negócio seriam os empresários, não seria um dinheiro vindo do bolso do John Textor, o melhor dos mundos. Quando se diz que os empresários custeariam a vinda, o que está em jogo é uma estrutura em que parte do valor da compra, luvas ou até salários seria até subsidiado aí por quem gere a carreira do jogador, em troca de um acordo mais generoso numa revenda futura. É mais uma vez aí o John Textor e o Botafogo SAF inovando na forma de fazer transferências. Isso permite ao Botafogo competir por um volante de alto nível do campeonato argentino, uma joia argentina, sem repetir as janelas de gastos pesados anteriores. Olha a criatividade do pessoal do Botafogo, da SAF, né? Porque a SAF hoje opera com um orçamento não é reduzido, mas mais controlado. O ponto-chave é que essa gente não é ONG, tá? Eles não trabalham sem fins lucrativos. Se o Medina vem bancado, é porque eles enxergam no Botafogo uma vitrine para vendê-lo para um mercado maior daqui a 1, 2 anos, quem sabe 6 meses. Seja rumo à Europa, seja rumo a outro grande centro. Para o clube, se o contrato for bem amarrado, vira um casamento inteligente, porque reforça o elenco agora, melhora o desempenho esportivo e lá na frente participa de uma venda gorda.
E tem um detalhe também interessante que é o timing da negociação que muda o jogo. O otimismo nos bastidores do Botafogo é por um desfecho no negócio logo após o clausura que está finalizando lá na Argentina, porque é quando o Estudiantes fecha a temporada e os empresários podem pressionar a diretoria de La Plata com um novo acordo esportivo sem interferir em jogos decisivos. Esse tipo de operação acelerada logo após o término do campeonato costuma ser exatamente o perfil de negócio que estoura na janela de janeiro. Aí eu te pergunto, o Medina cabe no projeto do Botafogo? Com certeza, principalmente você vislumbrando uma saída do Alan, vislumbrando uma saída também do Newton, que já temos informação de que eles estão na janela de transferência sendo colocados à disposição do mercado por parte do Botafogo. Enquanto a gente fala de dinheiro, cláusulas e tudo mais, o David Ancelotti segue no Rio de Janeiro, mesmo com a temporada encerrada. Ele já podia ter vazado para a Itália, para a Europa, mas ele está aqui participando de reuniões diariamente de planejamento, discutindo alvos e prioridades para 2026. Ele só viaja para a Espanha semana que vem, o que mostra que a comissão técnica colocou o planejamento da janela como prioridade absoluta antes das suas próprias férias. É muito legal ver o David Ancelotti dando sangue pelo Botafogo. Claro que ganhando o salário dele, né? Todos nós daríamos o mesmo sangue, mas enfim, em outras épocas já tivemos treinadores que não fizeram tanta questão, não é isso? Na última semana, em um único dia, o Botafogo disparou 5 propostas oficiais em um único dia. Uma delas foi justamente aí a do Villalba, que deu certo, né? Outro jogador dentro desse pacote de reforços, com perfil físico alto, mais forte, mais veloz do que os pontas atuais. Isso mostra que o clube não está olhando só o Medina isoladamente ou para uma posição isoladamente, mas sim um bloco de nomes para encaixar no modelo de time específico, com intensidade e altura. Diferente da janela passada, em que muita coisa estourou em cima da hora, agora a meta interna é fechar os principais nomes até o Natal. Faltam 12 dias para isso, então as próximas semanas vão ser alucinantes. Inclusive, esses jogadores de meio campo, com capacidade de pressão, de chegada, como é o caso do Medina, alguns viram alvo. Podem esperar, quem sabe, um leilãozinho por eles. Mas os pilares do time do David para o primeiro semestre precisam estar definidos rapidamente, para a gente poder pegar o entrosamento da pré-temporada de nível europeu que o Botafogo vai fazer. Na prática, isso significa que o Medina se encaixa no desenho tático do treinador. A negociação tende a ser tratada como prioridade nos bastidores do Botafogo, e esse otimismo pelo fechamento dela é muito grande. Vamos falar um pouquinho dessa mudança no perfil das contratações, que eu sei que esse é um assunto muito caro, muito importante para o torcedor do Botafogo. O Textor deu a ordem, ele quer jogadores rápidos, fortes e altos. No meio dessa movimentação toda, ele chegou até a fazer uma pergunta que vazou aí numa apuração do GE, numa dessas reuniões sobre reforços no Botafogo, né? Vocês estão trazendo jogadores que sejam rápidos? Eu quero jogadores rápidos. Parece que faltou velocidade no Botafogo em 2025. Você concorda com essa leitura? Eu acho que faltou estatura, eu acho que faltou força, aquela profundidade de pontas que arrastam as linhas defensivas até a linha de fundo. E velocidade é a visão do John Textor. Essa frase, que parece detalhe, na prática muda completamente o filtro do scouting, porque reposiciona o Botafogo próximo ao perfil original da SAF, atletas velozes, fortes fisicamente e de boa estatura. Não tem um vindo que não tenha 1,80, pelo menos. Só o Pedro Bicalho que tem 1,78, mas 1,78 é o famoso quase 1,80. É por isso que quase todos os times ligados ao Botafogo recentemente seguem esse padrão. Quase todos os nomes ligados ao Botafogo. Ferrarese, zagueiro de mais de 1,90, Júlio Romão, volante de mais 1,90, Pedro Bicalho, que é mais baixinho, mas o Mendonça, o Gleiker Mendonça, mais de 1,80, Villalba, mais de 1,80, enfim, isso vai aumentar bastante a estatura, porque a gente vem de Santi Rodrigues, anãozinho, Arthur, anãozinho,
Natan Fernandes, anãozinho. Jefinho não só é um anão, como também é franzino. Quer dizer, só que eu falei 4 jogadores muito fracos do ponto de vista físico. E que estão sempre com lesões musculares, é impressionante. A ideia é elevar o nível físico para o nível de Champions League, para o nível europeu, né? Para o nível de Super Mundial, onde cada duelo aéreo, cada transição conta. É um detalhe financeiro importante, porque o Botafogo hoje não tem hoje o mesmo orçamento elástico das janelas anteriores, que obriga a SAF a garimpar mercados alternativos que a gente vem vendo aí, Azerbaijão, Hungria, Ucrânia. Poucos clubes brasileiros conseguem ter um scout estruturado para poder buscar oportunidades nesses mercados, buscando esse combo entre custo-benefício, mais físico, mais revenda de atletas. Isso é o futebol de clube-empresa puro, de SAF, elevar o teto esportivo sem arrombar o caixa, usando inteligência de mercado em vez de cheque em branco. Bom, quando se junta Medina, bancado por empresários, alvos altos, fortes e tudo mais, e rápidos, né? O David pedindo um elenco ajustado até o Natal, o recado é claro, o Texas quer o Botafogo mais preparado para 2026 do que entrou para 2025. Vamos falar um pouquinho sobre o Savarino, cara. O Savarino tirou onda. O Savarino não tem empresário, né? Quem cuida da carreira do próprio venezuelano é ele mesmo. E o Sampaoli, técnico do Atlético Mineiro, ligou, cara, pro Savarino para chamar ele para ir pro Atlético, ver se pode. No meio dessa reconfiguração toda, tem o camisa 10, que escolheu continuar no Botafogo de novo. O Savarino recebeu a ligação diretamente do Sampaoli. Aliás, eu quero saber da sua opinião, se você ficou feliz com essa informação ou não. Eu vou dizer a minha opinião. Eu fiquei feliz demais. Eu não acredito que o Savarino vai ter um segundo ano consecutivo mais abaixo. Ele fez um ano mágico em 2024, ele faz um ano abaixo de regular, vamos assim dizer, em 2025, mas eu acredito que com toda essa reformulação que o Botafogo vai passar de mentalidade, de perfil de elenco para 2026, vamos vir muito fortes em 2026 e isso vai potencializar o futebol do Savarino. Aliás, o Savarino só jogou muita bola em 2024 porque ele tinha com quem jogar, né? Jogadores de alto nível do meio para frente. E o Botafogo sabe que o Savarino, para ser potencializado, precisa disso e a janela está aberta. Então eu acho que eles vão também pensar nisso. Mas aí o Sampaoli, né, ligou para mostrar o interesse do Atlético Mineiro, mas o Savarino agradeceu, deixou claro que quer ficar no Glorioso. Isso pesa, obviamente, no coração do torcedor, porque não é todo dia que um jogador com mercado grande, em grandes clubes brasileiros e até fora, recusa a saída e reafirma o compromisso com a estrela solitária, né? Vimos tantos jogadores indo embora, correndo para o mundo árabe, como no caso do Gregory, correndo para a Inglaterra, como no caso do John. A gente tem que valorizar os jogadores que optam por ficar. O Cuiabano que optou por ficar e talvez ainda fique, todos esses jogadores. É verdade que a temporada dele ficou um pouquinho abaixo da absurda de 2024, quando ele foi um dos protagonistas do título da Libertadores e do Brasileiro. Mas mesmo assim, ele manteve números respeitáveis, na minha opinião, em gols e assistências. Ele só não fez uma temporada absurda, mas aí pedir que o cara faça uma temporada absurda todo ano é um absurdo, né? O lance é ele manter o mínimo de regularidade. Vai metendo ali 7 gols, 6 assistências por temporada, e numa temporada mágica vai lá e mete aquele 14 gols, 15 assistências e vem para ganhar título. O desafio agora é separar, né? Óbvio, carinho e a gratidão de uma análise mais fria. A titularidade dele, na minha opinião, embora eu queira e esteja muito feliz que ele tenha ficado, ela precisa ser conquistada por performance atual, não baseada em números passados. Esse é o meu ponto aqui com o Savarino. Ainda mais tendo o Montoro e o próprio Santi Rodrigues. O Montoro, na minha opinião, é titular absoluto nesse time do Botafogo. Agora, eu não vi o Savarino jogar mais bola do que o Santi Rodrigues em 2025. Se vocês tiverem visto, depois vocês comentam aqui embaixo. Se tiver jogado, beleza, um nível um pouquinho melhor, mas nada demais. Acho que tanto o Santi quanto o Savarino não corresponderam tanto quanto a gente esperava. Portanto, eu acho que eles disputam vaga no time do Botafogo. Do ponto de vista da gestão de ativos, o Savarino é um caso interessante. Ainda tem mercado, ainda desperta interesse, tem contrato longo até 2028. É um ídolo recente no Botafogo. Isso torna qualquer eventual venda uma decisão delicada que mexe com caixa, mexe com arquibancada, com o humor do torcedor, tudo ao mesmo tempo. Por isso a postura de recusar propostas
do próprio jogador aumenta a identificação que o clube e a torcida têm com ele. E é óbvio que empurra a diretoria para tratá-lo como uma peça estratégica, mesmo que o papel dele mude em questão de titularidade e maior rotação no nosso elenco, né? O torcedor sente a força dessa narrativa. O cara que foi campeão, já teve proposta no meio da temporada, Lyon, agora pode ir para outro gigante brasileiro, mas ele escolhe ficar e tudo mais. Isso tudo é muito legal, né? É justamente a mistura da emoção com a racionalidade que faz a gente aqui no canal do Manel sair da superfície das análises e mergulhar em dinheiro, bastidores, sentimento, tudo na mesma história. Vamos falar aí sobre o Ferrarese. O Ferrarese também tá aí com dias contados no São Paulo, pelo visto. Porque se no caso do Medina os empresários topam colocar dinheiro na mesa, no caso do Ferrarese, a discussão é outra. O São Paulo considerou inaceitável o modelo de empréstimo com opção de compra sugerido pelo Botafogo. E deixou claro que quer a venda direta ou a troca de jogador, tá? Então vamos ver aí o que vai acontecer em relação a isso. Isso abre uma porta perigosa e ao mesmo tempo também, na minha opinião, interessante. Usar o próprio elenco alvinegro como moeda de troca para fechar com um zagueiro que se encaixa no perfil físico pedido pelo Textor e que, na minha opinião, seria um jogador para compor elenco, não para ser titular absoluto. Não imagino o Ferrarese botando o Pantaleão, Bastos ou o Barbosa no banco, mas eu imagino o Ferrarese disputando vaga com o David Ricardo, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o Ferrarese é um jogo, por melhor que seja o David Ricardo, o Ferrarese é um zagueiro que tem um nível, na minha opinião, similar. Só que ele tem alguns atributos que o David Ricardo talvez não tenha, como experiência em eliminatórias de Copa do Mundo, jogos de Copa América, né? Mais experiência em Libertadores, é um jogador mais experiente. Então, acho que ali eles brigariam. No plantel do Botafogo existem vários jogadores que, pelo desempenho recente e pela idade, podem ser utilizados em negociações. Jovens que precisam de rodagem, o próprio Newton, por exemplo. Atletas com nota mais ou menos 6,5 aí no nosso elenco, né, na temporada, que não viraram protagonistas e tem valor de mercado. O próprio Alan tá aí para ser trocado também. É exatamente esse tipo de nome que pode entrar na conversa com o São Paulo. Tem o Jefinho, que pode ser colocado aí como uma moeda de troca, diminuindo o desembolso em dinheiro vivo e ajustando a folha salarial, ao mesmo tempo trazendo um reforço. A lógica é simples, ao invés de ser agressivo financeiramente numa época de orçamento mais controlado, o Botafogo pode ser agressivo estrategicamente oferecendo jogadores que hoje são reservas ou segunda opções no nosso elenco, mas em outro contexto poderiam ser titulares, enquanto traz o Ferrarese para uma função que o elenco ainda não preencheu com sobras. Você não corta o custo, você realoca o valor onde ele é mais decisivo. Claro que nem todo mundo pode ver na moeda de troca, né? Tem alguns nomes aí que foram caríssimos ao Botafogo. Embora muita gente fale que o Botafogo precisa contratar atacante, você não vai pegar um Arthur Cabral que vale 95 milhões de reais, ou custou isso para o Botafogo, e vai botar no lugar do Ferrarese, né? Para troca de Ferrarese, né? Então, tem toda essa situação. São estratégias, vamos ver como é que o Botafogo vai dar solução a isso aí. Juntando as peças, que é a estratégia do Botafogo nessa janela, que se apoia em 3 pilares: financeiro, no caso, empresários dispostos a investir em atletas-alvo como Medina, uso inteligente de moedas de troca para destravar negócios como Ferrarese, e a exploração de mercados alternativos e mais baratos, como a Hungria, no caso do Júlio Romão, Azerbaijão, no caso do Pedro Bicalho, né? Ucrânia, no caso aí do Gleiker Mendonça. É menos glamour de grandes cheques, mais inteligência no desenho de cada operação. Quando o staff aceita bancar parte da transferência, o que o Botafogo faz é alavancar a capital de terceiros. O clube oferece vitrine, calendário forte, exposição internacional, enquanto o empresário aporta dinheiro assumindo o risco de mercado. Se o jogador explodir, todo mundo ganha. Se não corresponde, quem mais sente é quem bancou a operação, no caso aí os empresários do Medina. Eu adorei esse modelo, acho que faz todo sentido. Claro que a gente fica pressionado a vender o jogador na primeira oferta que chegar, né? Então tem essa situação aí também. Me conta você o que você tá achando sobre tudo isso aqui nos comentários. Larga o dedão no botão hypar, beleza?
E é isso, te vejo lá em Portugal daqui a 24 horas. Um grande abraço para vocês que ficam. E fui!